Boa noite a todos. Boa noite aos internautas. Nosso Mestre Jesus nos auxilie nas reflexões da noite de hoje. Bom, vamos falar sobre o capítulo 17, o estudo do nosso livro, Evolução em Dois Mundos. O capítulo 17 trata do tema mediunidade e corpo espiritual. Nós vamos ver aqui alguns assuntos muito relevantes no que toca algumas definições sobre a aura, sobre o papel do sono físico, né, no nosso refazimento, bem como também a correlação, né, entre a mediunidade e o corpo espiritual e como isso influencia no nosso dia a dia, como isso influencia no nosso bem-estar ou não. E aí o André Luiz, ele no início desse capítulo, nós temos lá o subtítulo A Aura Humana, e ele vai discorrer um pouquinho sobre o que seria a aura e como é que ela se desenvolve ao longo do tempo, desde o homem primitivo até hoje, até o homem aí mais constituído. Bom, e ele coloca assim: considerando-se toda a célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental? Então vejam que aqui ele considera toda a célula física em conexão com a usina mental, né, com a mente, com os pensamentos. É claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações, energias, e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força. Quer dizer, essas energias formam como se fosse um tecido, né, uma rede, em torno dos corpos que as exteriorizam. No caso, o corpo físico, o corpo humano e de outros seres. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético, que é dessa forma vibracional que lhe corresponde à natureza, quer dizer, de acordo com cada característica do corpo, do ser vivo. No caso do homem, contudo, semelhante projeção, e aqui ele faz uma comparação, ele não está dizendo que a descrição que eu vou fazer a seguir é referente à alma. Ele diz que no homem, contudo, há uma semelhante projeção, parecido, que surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. Então, continuamente, através dos pensamentos, essa estrutura, essa projeção que nós vamos falar, também é influenciada pelo pensamento, assim como a aura humana. Que, em se ajustando às emanações do campo celular, porque cada estrutura, cada célula apresenta uma energia e emite uma energia, lhe modelam em derredor da personalidade, da pessoa, o conhecido corpo vital ou duplo etéreo, de algumas escolas espiritualistas assim denominado, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Nós não vamos entrar em muitos detalhes em relação ao duplo etéreo, mas é aquele corpo também constituinte aí do perispírito, que quando nós desencarnamos, esse duplo etérico ele fica na dimensão aqui da crosta terrestre e é utilizado para outras finalidades. Então aqui ele está apenas comparando que, assim como esse duplo etéreo, que tem a função também de fazer com que as nossas células orgânicas funcionem, trabalhem, executem as suas funções de maneira peculiar a cada uma delas, assim também a alma apresenta essa interligação, essa correlação com a influência, ou sofre a influência dos pensamentos. E também é energia. Quando a gente fala em energia, nós estamos falando do quê?
Estamos falando de conjunto de átomos, moléculas, que vibram numa outra dimensão. Elementos, alguns parecidos com aqueles que nós encontramos na matéria física, mas também outros elementos que não encontramos. Ou que pelo menos a ciência ainda não descobriu. E aí ele continua. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica, e aí ele vai falar em relação à aura. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética, de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a. Veja que há, como é energia, como é vibração, apresenta uma frequência. A frequência apresenta uma cor. Colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui. Aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no mundo dos objetos e das metas que demanda. Então veja aqui que eu tirei essa figura do livro Mãos de Luz, que é o livro de uma cientista nos Estados Unidos que trabalhou na NASA e que ao longo da vida dela ela começou a se dedicar às terapias vibracionais, e ela tinha uma sensibilidade mediúnica, uma percepção extrasensorial. Então ela passa a descrever, ela não é espírita, e aí ela começa a estudar e a entender como é que acontecem esses fenômenos. E aí ela, através da mediunidade, dessa percepção extrasensorial, ela, por exemplo, vai descrever no seu livro a questão da aura e de outros corpos sutis, né? Então aqui vocês veem que a aura ela permeia toda a personalidade humana, quer dizer, o corpo humano, a pessoa, né? E tem a forma aí mais ou menos em um formato ovoide, como nós vamos ver aqui para frente. Então, aí temos nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais. Então vejam, forças físico-químicas, elétricas, átomos, moléculas e mentais, a ação do pensamento, que também é matéria. A aura humana, peculiar a cada indivíduo, cada pessoa tem uma aura. Interpenetrando-o, ao mesmo tempo em que parece emergir dele, a maneira de campo ovoide, não obstante a feição irregular em que se configura, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma, felizes ou infelizes, se estampam com sinais característicos, e em que todas as ideias se evidenciam. Olha a importância do pensamento, né? E como ele vai influenciar na aura. Plasmando telas vivas, quando perduram em vigor e semelhança, como num cinematógrafo comum, né? Como num projetor de slides. Então veja que ele descreve a constituição da aura, a sua forma em que ela pode se apresentar, né? E a que ela está subordinada, que são os estados da alma. O que são estados da alma? Os sentimentos, os pensamentos, né? Doutor, qual é a altura do livro? Chama Barbara Ann Breman. Barbara A-N-N Breman, B-R-E-M-A-N. O livro chama Mãos de Luz. É um excelente livro para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre corpos sutis e a parte da medicina vibracional. Bom, o próximo item é mediunidade inicial. E vamos ver o que o autor espiritual nos coloca nesse trecho. A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia. Ela é que permite, né, a nossa influenciação sobre o meio e também receber essa influenciação, e se transforma e se modifica
perante essas influenciações. Além da atividade mediúnica. Então, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores. Somos sentidos e reconhecidos pelos nossos afins e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Ou seja, a aura, na verdade, é como se fosse o cartão de visita. Né? Você vê o cartão de visita, talvez você não conheça a pessoa como ela é, né? Por completo. Mas às vezes pelo cartão você já pode ter uma ideia, vamos dizer assim, a grosso modo, obviamente, né? Só para que a gente possa entender melhor. Bom, e ele continua. Isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos. Então, a maneira como nós somos, como agimos, como pensamos, isso vai refletir na aura, isso vai auxiliar na caracterização da aura. Nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidades das palavras para que os espíritos possam reconhecer em nós. Eles não precisam conversar com a gente para saber como nós somos. Espíritos inteligentes, superiores e inferiores também vão nos reconhecer através da aura. E por quê? Porque ela está subordinada à questão do pensamento e do sentimento. Né? Sem necessidade, então, de palavras para simpatias ou repulsões fundamentais. Né? E é por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, né, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, sua forma de ser, sua forma de agir, a sua afinidade por determinadas coisas, pessoas, entidades, que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra. Quer dizer, o desenvolvimento da aura através da escala filogenética também foi um fator importante para que pudesse haver o intercâmbio mediúnico. Isso porque, né, considerando-se a mediunidade como um atributo do homem, um atributo natural do homem encarnado para corresponder-lhe com os homens liberados do corpo físico. Então vejam vocês a importância da aura no sentido do intercâmbio mediúnico, do reconhecimento através da nossa aura pelos espíritos que nos rodeiam, né? E obviamente nos auxiliando ou nos influenciando negativamente, né, perante as nossas predisposições, perante aquilo que nós plasmamos em nós mesmos, através dos pensamentos e dos sentimentos. Então, essa obra de permuta, de troca, no entanto, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente. Inconscientemente, quer dizer, isso faz parte de uma lei natural. Né? Por quê? Pela natural apresentação da própria aura, quer dizer, é natural que todos nós, todos os seres vivos tenham aura. Os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados, cujo coração generoso se voltava compadecido para a esfera terrena, auxiliando os companheiros da retaguarda. Ou seja, através daqueles homens, daquelas pessoas encarnadas em tempos longínquos, e que, à medida em que era reconhecido as pessoas que tinham valores direcionados ao bem, que tinham uma certa maturidade espiritual e moral, né? Foram através desses que os espíritos inteligentes, os espíritos superiores, se aproximavam para saberem quem poderia contar
para o avanço e o progresso da humanidade. Olha como isso é profundo e belo ao mesmo tempo. E os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe, transformando-se em pontos de contato entre o bem e o mal, entre a luz e a sombra que se digladiam na própria terra. Então veja a forma, né, que ao longo dos tempos os espíritos tiveram, através da aura, a forma ou instrumento pelo qual eles poderiam influenciar positivamente ou negativamente os seres humanos, e assim continua, porque é algo natural, né? Bom, pelas ondas de pensamento, o autor continua. Então, pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, né? Obviamente isso depende do quê? Da vontade, né? E daquilo que se direciona. Então, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontraram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores, para gerar trabalho edificante e educativo, ou originando processos vários de simbioses em que almas estacionárias se enquistaram mutuamente, desafiando debalde os imperativos da evolução, estabelecendo obsessões lamentáveis, a se elastecerem sempre novas nas teias do crime ou na etiologia complexa das enfermidades mentais. Isso aqui também não é só de antes, isso continua acontecendo, né? Isso continua acontecendo. São as causas atuais das aflições. Muito bem. E aí a intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, porque naquele momento, ao longo desse processo do desenvolvimento do ser, da inteligência, era preciso naquele momento, não havia como intervir, né, de maneira mais ostensiva ou através da incorporação lá nos primórdios, e a forma como os espíritos encontravam naquele momento era a intuição, como forma desse intercâmbio e para que o progresso acontecesse, para que as renovações morais do progresso humanitário pudessem acontecer. Então, ela facilitou a comunhão das criaturas, mesmo à distância que não é distância de 1 metro, de 2, de 3, né? Talvez possa ser de milhões de quilômetros, ou milhares, enfim, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação. Telementação, né? Então, a projeção dos seus pensamentos, projeção de suas ideias na mente do outro, assim como um projetor que incide uma luz na parede, né? Então, isso acontecia nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de remoinhos mensuráveis de força mental, assim como na atualidade o remoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes, em comunicação recíproca na radiotelefonia e na televisão. Quer dizer, para entender basicamente, quando você está vendo um filme, você não está vendo o ator ali presente na sua frente. Ele, né, aquilo pode ter acontecido lá atrás, ele está a distância muito longe, né? Exemplo, se for um programa ao vivo. Mas, através da telementação, da emissão dessas ideias, isso pode ser captado por nós, assim como nós também somos emissores. Podemos até plasmar numa fotografia um pensamento de alguma pessoa que a gente está mentalmente ligado. Exatamente, também, né? Também. Bom,
Alguma pergunta por enquanto? Passamos então para o outro item, que é sono e despreendimento. Vamos ver qual é a importância do sono e o papel que o sono tem e o que é o sono, né? O sono físico. Então o autor nos coloca da seguinte forma: releva, contudo, assinalar que, em se iniciando a criatura na produção do pensamento contínuo, o sono adquiriu para ela uma importância que a consciência em processo evolutivo até aí não conhecera. Usado instintivamente pelo elemento espiritual como recurso reparador no refazimento das células em serviço, semelhante estado fisiológico carreou novas possibilidades de realização para quantos se consagrassem ao trabalho mais amplo de desejar e mentalizar. Então vejam vocês o seguinte, que à medida, e nós já comentamos isso em aulas anteriores, à medida em que o ser, não sei se vocês lembram, que foi uma aula que nós comentamos sobre o homem primitivo, até chegar ao homem que nós conhecemos hoje, a questão da aquisição do pensamento contínuo. À medida em que o homem passa a ter o pensamento contínuo, trabalho mental, ele passa a necessitar do sono como forma de equilíbrio para as suas células físicas e também, como nós vamos ver, também como uma oportunidade para o seu espírito de aprendizagem e de contato com os seres do mundo espiritual. Queiramos ou não, né? Isso acontece. E nós vamos ver como isso pode acontecer. Ansiando livrar-se da fadiga física, após determinada cota de tempo no esforço da vigília diária, ou seja, das nossas atividades do dia a dia, e por isso mesmo entregue ao relaxamento muscular, o homem operante e indagador adormecia com a ideia fixada a serviços de sua predileção. Quer dizer, o homem ainda se mantinha com a mente fixada, muitas vezes nas sociedades primitivas e no homem primitivo, relacionado ao que ele fazia no seu dia a dia, a pescar, a produzir, a plantar, né? Amadurecido então para pensar e lançando de si a substância de seus propósitos mais íntimos, ensaiou pouco a pouco, tal como aprendera, vagarosamente, o despreendimento definitivo nas operações da morte. O despreendimento parcial do corpo sutil. Então ele compara aqui o sono físico como se fosse uma prévia, né? Uma prévia da morte, né? Todos nós morremos um pouquinho toda noite. Durante o sono, desenfaixando-o, desligando-se do veículo de matéria mais densa, que é do corpo físico, ou seja, o corpo espiritual, se afastando, se desligando, não totalmente, obviamente, senão o espírito desencarnaria, mas se afastando do corpo físico, né, da matéria densa, embora sustentando, quer dizer, permanece ligado pelos laços fluido-magnéticos, a se dilatarem levemente dos plexos, e aí, quando ele está falando plexo, ele está falando de plexos nervosos e também dos centros de força, e com mais segurança da fossa romboide. Bom, que estrutura é essa daí? Essa fossa romboide. Nós vamos mostrar uma foto lá da anatomia lá mais para frente. Mas é uma estrutura intracraniana, na verdade, onde se localiza uma estrutura chamada ali de quarto ventrículo. A gente tem dentro do nosso sistema nervoso, em especial dentro assim, do encéfalo, nós temos um líquido chamado líquor, né? Alguém já deve ter ouvido falar em meningite, e para se fazer o diagnóstico de meningite se coleta o líquor, né? Então esse líquor ele circula, na verdade, em algumas câmaras dentro do nosso sistema nervoso central.
E aí eu trago, na verdade, para falar um pouquinho de sono, um trecho, né, de algumas questões que nós encontramos no Livro dos Espíritos. E lá na questão 400, a pergunta é a seguinte: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? E aí ele responde: é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito com as chaves. Quer dizer, se ele está satisfeito estando preso lá, né? O espírito encarnado, ele aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado, né? E tem um monte de gente que tem medo de desencarnar, né? Ali na questão 401, ele pergunta assim: bom, mas durante o sono, a alma repousa como o corpo? A alma repousa assim como o corpo? A hora que o corpo está lá dormindo, tal, a alma repousa, fica paradinha ali? Não, né? O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames, as ligações, né, que o unem ao corpo, se afrouxam, enfraquecem. E o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Eu tomei a liberdade de trazer um pouco essas informações, porque nós vamos ver que isso é muito importante, e isso serve para todos nós, também para mim, que falo aqui junto com vocês, é a nossa preparação para o sono físico, né? Às vezes a gente chega em casa tão cansado, né? E lógico, ninguém está querendo passar nenhuma lição de moral e dizer, poxa, façam, tem que fazer obrigatoriamente. Claro, vai ter situações que a gente vai, se a gente conseguir lembrar e começar a ter o hábito, talvez isso vire uma rotina mais frequente. E às vezes até quando nós chegarmos cansados ou preocupados em casa, talvez a gente, pela disciplina, pela rotina, pelo hábito, a gente vai fazer isso com mais naturalidade, né? Mas é importante trazer a reflexão sobre a importância do preparo para o sono físico, porque se a alma permanece ativa, e se há um desligamento da alma junto ao corpo físico, e sendo que ela pode se dirigir e sofrer a influência de qualquer variedade de espírito, de acordo com a nossa predisposição, com os nossos pensamentos e sentimentos, a gente precisa começar a refletir sobre a importância do sono. E não só se preparar para o sono, né, com aquela prece, com a oração, a leitura do Evangelho, mas isso traz uma reflexão muito mais profunda, que é a seguinte: se nós sabemos que nós somos influenciados não só durante o sono físico, mas também na vigília, a mudança ela deve acontecer permanentemente. A vigilância dos pensamentos, a busca pelo equilíbrio. É fácil? Não é, gente. Não é fácil. Doutor, por gentileza, no momento do sono, no momento que nós estamos dormindo, que o nosso espírito vagueia pelo espaço sem fim, tem um cordão umbilical que controla na ligação entre o corpo carnal e o perispírito dele, porque senão há desencargo. Estou certo ou estou errado? Isso, é o cordão fluídico, né? Um cordão é uma estrutura eletromagnética, alguns chamam de cordão prateado, e que é o que mantém essa ligação entre o espírito, né, junto ao corpo físico, para que o corpo físico possa manter as suas atividades celulares, batimento cardíaco, né? Quer dizer, que as células possam continuar trabalhando, porque por nós isso estamos que, dormindo, então, mas... no plano espiritual, os espíritos desencarnados, eles nos identificam quando nós estamos viajando, corpo deitado, em sono, né? Isso. Ainda tem uma passagem no nosso lar que todo mundo conhece, né? De espíritos que vaqueava lá, e depois o André Luiz disse que tinha, não sei se foi o André, Perfeito, que aconteceu muito boa com ele ou lembrança. foi com outro.
que eles ficaram amedrontados. Uhum. Aí explicaram a respeito do cordão umbilical. Isso, desse cordão fluídico. Muito bem lembrado, viu? Gustavo, Obrigado. só a preparação para o sono está na 919A do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos chama bem a atenção de como ela deve ser. Questão 904. 919A. 919A. Muito bem, anotem aí então para que a gente possa ler mais tarde. Bom, e aí, na questão, dando seguimento, na questão 402, encontramos lá: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como é que acontece essa liberdade dele? Como é que a gente pode entender isso? Podemos entender também até a forma, por onde ele vagueia, através dos sonhos. A resposta é pelos sonhos. E obviamente nem todo mundo lembra do sonho. Isso é um fato também. Então, nós não vamos entrar muito em detalhes, até porque eu careço de algumas informações. Por que um sonha mais, outro sonha menos? Algum motivo deve ter. Seja a parte emocional, a questão física, orgânica, o autocuidado, talvez possa ser influenciado por isso. Pode falar. Eu tenho a sensação de que eu tenho um controle maior do meu espírito em vigília, apesar do meu corpo ser, meu envoltório ser grosseiro. Porque eu tenho a nítida sensação das minhas atitudes durante o sonho, durante o sono. E eu me envergonho delas. Às vezes eu tenho a sensação de que quando eu estou acordada, está tudo sob controle. Porque eu não tenho esse controle quando eu durmo. Parece que o meu espírito ele fica muito livre. Então, assim, lógico, a encarnação é uma escola importante porque a gente está aqui em treinamento, em educação, né? Mas, às vezes eu fico, parece um duplo caráter, que aqui eu sou mais certinha e lá eu... Thalita, se isso te consola, todos nós temos esse duplo caráter. Viu? Fica tranquilo, não é só você. Mas é importante isso que você está dizendo, porque, na verdade, isso só vem a pontuar e a mostrar que, na verdade, quando nós estamos durante o sono físico, essa liberdade ela é maior. E nós não estamos julgando aqui o que pensamos, o que lembramos do sonho, onde nós estivemos, porque cada um é um, tem a sua história, tem as suas necessidades, os seus desejos, etc. Mas eu acho que o mais importante é que a gente, e que a ciência, sobretudo, comece a ter um outro olhar sobre o sono, que a gente desenvolva pesquisas e o entendimento da importância, por exemplo, dos distúrbios do sono, o que eles podem representar em termos de mediunidade, em termos de obsessão. Você está entendendo? Eu posso dizer assim que eu percebo que quando eu não estou bem espiritualmente, eu percebo que eu não consigo descansar aqui, que o meu sono não é reparador. Mas essa é uma observação minha, pode ser que para ela seja outra coisa. Exatamente, entendeu? É fato. Então eu acho, então parece que para algumas pessoas também parece que é isso. Então acho que é isso que a gente precisa começar a discutir e trazer isso em dados palpáveis. Pois não, Isabel? Essa observação Leve o microfone lá para ela, por gentileza. Obrigado. Assim os internautas também... Essa observação que ela fez me fez lembrar, as gestantes no início da gravidez costumam dormir mal, ficar mais acordadas, parece que os espíritos construtores até fazem isso para que ela seja mais dona de si mesmo, mais acordadinha. Elas dormem mal, tem problema no comecinho da gravidez, para facilitar. Acho que é no livro do André Luiz, não sei qual, fala sobre isso. Então acho que deve ser verdadeiro. Pois é. Não, a influência ela é constantemente, mas possivelmente com desprendimento, com sono físico, obviamente o espírito vai ter maior liberdade e talvez a influenciação enfim, esse intercâmbio vai ser mais facilitado. Bom, então, onde nós paramos aqui? Saber que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. No caso, entre os próprios encarnados, quanto os desencarnados. Frequentemente dizeis
Tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. É o duplo caráter que a Thalita falou, né? Enganas-te. Quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. Né? Às vezes são coisas também relacionadas, que a gente tem a oportunidade de ter a percepção de coisas que aconteceram lá atrás, em outras vidas. Por que não? Né? Ou, como ele mesmo colocou ali inicialmente, a previsão em relação ao futuro. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias. Lembra lá aquela figura lá do prisioneiro, né? Para investigar no passado e no futuro. Nós aspiramos liberdade naturalmente. Portanto, o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. O sono, e essa frase aqui embaixo, esse trecho, eu acho que é um trecho belíssimo, né? O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu. Poxa, se é a porta que Deus abre para a gente, por exemplo, encontrar com o nosso mentor, ter a percepção maior dele e de outros seres, para que a gente possa nos organizar para as nossas tarefas, para reassumir e reafirmar compromissos, por que não dar valor ao sono? Né? Por que não cuidar do nosso corpo físico, mas também dos pensamentos e dos sentimentos, para que a gente possa ter um sono adequado? Pois é a porta que Deus abriu a cada um de nós. Né? Muito profundo isso. É o recreio após o trabalho. Aí você lembra lá das crianças, né? Dá o sinal, é aquele momento de felicidade, não é? Vai brincar, vai comer o lanche, vai encontrar o coleguinha lá, né? Momento de felicidade, né? Enquanto esperam o grande livramento, a libertação final que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio, à sua verdadeira pátria. E aí, voltando ao livro, o autor nos coloca que, encetado o processo de sonolência iniciado, com as reações motoras empobrecidas e impondo mecanicamente a si mesma o descanso temporário, no auxílio às células fatigadas de tensão, né, a musculatura tensa, né, isto desde as eras remotas em que o pensamento se lhe articulou com fluência e continuidade no ser humano, permanece a mente através do corpo espiritual, na maioria das vezes, justaposta ao corpo físico. Olha o cordão ali, que foi comentado anteriormente, né? O liame que liga o corpo físico ao corpo espiritual, ao perispírito. Semelhante à guisa de um cavaleiro que repousa ao pé do animal, que protege, que observa o animal. Então veja o quanto essa questão do sono é importante. E aí ele continua também em relação a esse despreendimento do corpo, do perispírito durante o sono físico. E aqui ele vai entrar em mais detalhes de como isso se processa e aonde isso está ligado ao corpo físico, né? Então, isso é quer dizer, esse processo ele mobiliza os recursos do núcleo da visão superior no diencéfalo. Calma, nós vamos falar no slide posterior. De vez que aí as qualidades essencialmente ópticas do centro coronário lhe acalentam no silêncio do desnervamento transitório todos os pensamentos que lhe emergem do seio. Então aqui o que ele está querendo dizer é que há algumas estruturas do nosso cérebro físico que sofre modificação, né, para que haja também esse relaxamento do corpo físico, para que possa haver esse desligamento temporário, esse despreendimento. Noutras ocasiões, no mesmo estado de insolamento, recolhe no curso do sono os resultados dos próprios excessos, padecendo a inquietação das vísceras ou dos nervos injuriados pela sua rendição à licenciosidade, quando não seja o asfixiante pesar do remorso por faltas cometidas, cujos reflexos absorvem do arquivo
em que se lhe amontanha as próprias lembranças. Ou seja, a questão de como nós vivenciamos o nosso dia a dia, dependendo também daquilo que trazemos em relação a outras vidas, né? A nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar e de agir, e isso também vai influenciar nesse processo de despreendimento e durante o sono físico. Então tá aqui, olha, vamos mostrar aqui onde está o diencéfalo, que é essa estrutura em vermelha. Obviamente que com a projeção da luz está um pouco difícil de ver, mas é essa região. Vou tentar... Aí ele vai apagar a luz, vamos ver se isso ajuda um pouco. Mas essa região bem central aqui no nosso cérebro é a região do diencéfalo. O diencéfalo, ele é uma estrutura cerebral extremamente importante, porque é nele que se encontra a glândula pineal, que, como nós já tivemos aqui ao longo do tempo, das aulas, né, junto com a Fernanda, ela nos deve ter colocado aí a questão da própria melatonina, que ajuda na questão do sono, hormônio extremamente importante. É nele que encontramos a região do hipotálamo, onde é uma área dentro, fica mais ou menos nessa região aqui, onde ele é responsável pela regulação da fome, né, do nosso apetite. É onde se encontra um sistema chamado sistema límbico, relacionado às emoções, onde vai produzir hormônios, onde vai regular a temperatura corporal, vai liberar também outros hormônios através dessa glândula aqui, chamada de hipófise. É onde a estrutura pelo qual todos os feixes nervosos, por onde passam os impulsos relacionados à sensibilidade, ao tato, à dor, enfim, também passa por essas estruturas, até chegar, obviamente, na região mais de córtex cerebral. Podemos acender a luz. Então, é nessa região, né, que ocorre essa alteração, uma região ligada ao plexo coronário, ao centro de força coronário, e aonde, obviamente, há todo esse processo de modificação para o desprendimento. E aí eu fico imaginando, aí, conforme a Thalita comentou anteriormente, a Isabel, enfim, é que talvez a gente entender, para a gente ter a percepção de que se nós queremos ter um equilíbrio do ponto de vista físico, hormonal, de relaxamento, em relação à questão até da influência sobre as emoções, enfim, a modulação da dor, né? Obviamente, talvez, tendo um preparo, uma higiene mental para o sono, obviamente o nosso organismo físico poderá estar se refazendo de maneira que haja esse equilíbrio, essa homeostase, né, ao longo do dia seguinte, por exemplo, após o sono físico. E a gente precisa destacar também o papel da influência dos desencarnados, que, segundo o autor, numa ou noutra condição, todavia, é a mente suscetível à influenciação dos desencarnados que, evoluídos ou não, lhe visitam o ser e são atraídos, né, pelos quadros que se lhe filtram da aura. Veja o papel da aura, né? Veja que é ela que vai permitir também com que haja essa aproximação de espíritos mais evoluídos ou não, ofertando-lhe auxílio eficiente quando se mostra inclinada à ascensão de ordem moral, ou sugando-lhe as energias e assoprando-lhe sugestões infelizes quando, pela própria ociosidade ou intenção maligna, adere ao consórcio psíquico de espécie aviltante, que lhe favorece a estagnação na preguiça ou envolve nas obsessões viciosas pelas quais se entrega a temíveis contratos com as forças sombrias. Mostrando então aqui o papel que a aura tem sobre a influência espiritual e, obviamente, também isso podendo acontecer durante o sono físico. Portanto, o pensamento contínuo em fluxo insopitável desloca-lhe a organização celular perispiritual à maneira do córrego que em sua passagem desarticula da gleba em que desliza todo um rosário de seixos, dessas pedrinhas aqui tortas, né?
Então veja que o pensamento contínuo, né, ele é o rio. E obviamente a organização celular vai de acordo com o pensamento. Então, o nosso perispírito, ele se modela, se ajusta, se adequa e é influenciado pelo pensamento. O que vai fazer a pedra sair de um lado para o outro vai ser a água do rio, que no caso é o pensamento, né? E assim como os seixos soltos seguem a direção da corrente, lapidando-se no curso dos dias o corpo espiritual, lapidando-se no curso dos dias, o corpo espiritual acompanha de início o impulso da corrente mental, que é isso que nós comentamos anteriormente. Bom, e o papel da mediunidade nisso, né? Quer dizer, como é que a mediunidade teve, qual foi a sua relação à medida em que ela começa a ser desenvolvida no ser, ao longo da escala filogenética, né? Como é que isso aconteceu? Né? Como é que isso era influenciado? Então, inicialmente, começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea, né? Porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do campo somático, passaram das observações durante o sono. Então veja que tudo começou também durante o período do sono. Por quê? Porque era o momento que a alma, o espírito, se desligava do corpo físico. Então a influenciação, o auxílio, a comunicação se dava durante o sono físico. Começou dessa forma, né? Então, passaram das observações durante o sono às observações da vigília. A princípio eram fragmentárias essas que aconteciam durante a vigília, mas acentuáveis com o tempo, conforme os graus de cultura a que fossem expostos. É assim que, por exemplo, o lavrador no repouso físico retorna em corpo espiritual ao campo em que semeia, entrando em contato com entidades que amparam a natureza. O caçador volta para a floresta, o escultor regressa frequentemente no sono ao bloco de mármore de que aspira a desentranhar a obra-prima, o ceareiro do bem volve à leira de serviço em que se lhe desdobra a virtude, e o culpado torna ao local do crime, cada qual recebendo de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores. Na verdade, ele procura então mostrar e exemplificar que nós vamos ter a percepção ou a vivência durante o sono de acordo com aquilo que nós estamos plasmando, né? Não só durante o sono, mas também durante o estado de vigília. Nós estamos em contato com as entidades espirituais de acordo com o nosso padrão vibratório. Portanto, quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais, nos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades de clarividência, prevalecendo as mesmas normas para a clareaudiência. Ou seja, aqui ele diz que o que faz a gente ter maior percepção, seja na clarividência ou na clareaudiência, é esse distanciamento, aquilo que a gente aprendeu com a doutora Marlene, a exteriorização desses centros de força, aquele afastamento, aquele desacoplamento, para que pudéssemos então ter essas percepções mais aguçadas. Por exemplo, durante o processo mediúnico. Então, para outras modalidades, no intercâmbio entre as duas esferas, inclusive as peculiaridades da materialização, pelas quais os recursos periféricos do citoplasma, e aqui ele vai dizer a importância das estruturas celulares, aquelas que se encontram fora do núcleo da célula física, e esse papel que esses recursos do citoplasma têm em relação à capacidade de se condensarem no ectoplasma, pela definição científica vulgar,
que se exteriorizam do corpo carnal do corpo carnal do médium. Ou seja, o que ele quer dizer é que esse processo de distanciamento, de desligamento e esse intercâmbio entre essas esferas parece passar ou parece ser auxiliado ou influenciado também pelas energias produzidas e contidas nas estruturas celulares fora do núcleo periférico. Né? E dentro do citoplasma nós temos várias, né? Os ribossomos, as mitocôndrias e por aí vai. Bom, e aí esse outro trecho que o autor, eu estou tentando correr um pouquinho porque o capítulo é bem extenso, então só para que a gente, né, tenha algumas reflexões sobre isso. E aí nesse item, na verdade, ele procura trazer a ideia para a gente, né, de como se dava essa questão do intercâmbio, né, e como as entidades, os espíritos superiores influenciavam os seres numa época mais primitiva da nossa humanidade. Então ele diz lá assim que desde o início do correio entre o plano físico e o plano extrafísico, né, dessa troca, da comunicação, do intercâmbio entre o ser encarnado e desencarnado, os médiuns primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca, ou magia elementar, porque a ignorância embotava ainda a mente humana, em que os desencarnados igualmente inferiores eram aproveitados, por via hipnótica, na execução de atividades materialonas, né, sem qualquer alicerce na sublimação pessoal. Quer dizer, havia toda uma idealização, uma mistificação, uma influenciação desses espíritos inferiores junto aos encarnados, que não utilizavam a capacidade ou a propriedade da mediunidade para, assim, voltado para o bem, né? Por isso, então, ou seja, assim, naquela época, é que surge, por exemplo, o que eles chamam de goécia ou magia negra, né? Vem daquelas épocas. Porém, né, houve a formação de numes familiares, né? Na verdade, de espíritos benfeitores, espíritos protetores que se reuniram e que, interessados em favorecer as tarefas edificantes para levantar a vida humana a um nível mais nobre, foram categorizados à conta de deuses, em diversas faixas da natureza. E realmente, através dos instrumentos humanos mobilizáveis, esses gênios, chamados gênios tutelares, incentivaram por todas as formas possíveis o progresso da agricultura e do pastoreio, das indústrias e das artes. Então, foi um recurso que os espíritos superiores tiveram naquele momento, né, porque tinha aquela ideia da punição. Porque éramos tão primitivos naquela época que era necessário que nós tivéssemos aquela ideia de que estávamos submetidos aos deuses, a seres que fossem maiores do que a gente, que tinham poder, justamente como uma forma de coerção e que nos serviu como aprendizado e como aperfeiçoamento espiritual e moral. Então isso fazia parte do processo de desenvolvimento naquele momento. Então inteligências superiores encetaram a formação da mitologia em todos os setores da vida tribal. E aí alguém poderia dizer, bom, mas qual é o papel, a função da doutrina espírita e a sua correlação com a vida? Então o autor espiritual nos traz as seguintes informações. Que mediunidade nada tem a ver com os princípios morais que regem os problemas do destino e do ser. Não é porque desenvolvemos mais ostensivamente ou menos ostensivamente a mediunidade, é que estamos isentos dos problemas, das provas e das expiações que temos que aproveitar para o nosso aprendizado, né? Dela podem dispor, e obviamente, se a gente se dedica adequadamente, se a gente procura vivenciar, né, não só a mediunidade, mas se a gente procura ser o homem de bem, como está lá no próprio Evangelho,
obviamente nós vamos conseguir o amparo e o auxílio dos benfeitores espirituais para o nosso progresso, para o nosso melhoramento, nos auxiliando a ter mais força, coragem, fé para enfrentar e modificar aquelas situações que nós nos encontramos. Dela podem dispor pela espontaneidade, dela a mediunidade, podem dispor pela espontaneidade com que se evidencia sábios e ignorantes. Mediunidade não tem a ver com maior capacidade intelectual, com maior moralidade, Então, dela podem dispor justos e injustos, sábios e ignorantes, expressando-lhe desse modo a necessidade de condução reta. É a oportunidade de reajustamento íntimo, pessoal e moral. Esse motivo, porque os orientadores do progresso sustentam a doutrina espírita na atualidade do mundo, por chama divina, cristianizando fenômenos e objetivos, caracteres e faculdades, potencialidades, esse é o motivo para que o Evangelho de Jesus seja de fato incorporado às relações humanas, para que a gente possa cada vez mais se auto-evangelizar, renovando-nos moralmente. Também a mediunidade, para concluirmos, também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando-o, possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores, facilitando dessa forma a ascensão da humanidade aos domínios da luz. Então este é um capítulo muito rico, muito denso, Eu achei que eu não ia conseguir falar em 1 hora, mas deu, com as colocações aí dos senhores. Acho que é um capítulo para que a gente possa ler em casa com mais atenção. A aula vai estar disponível, via YouTube, e isso possa auxiliar, então, para que a gente possa entender melhor o papel, que o corpo espiritual tem junto ao corpo físico, a importância do sono físico, a importância, resgatando novamente a importância da mediunidade como um caminho de melhoramento pessoal, não de mistificação, como não só em tempos antigos, mas também hoje, infelizmente, em vários campos, em várias instituições que ainda, infelizmente, ainda não é muito bem compreendido. Que Jesus, o Mestre de amor, de bondade, misericórdia, possa envolver os nossos corações, possa envolver os nossos objetivos, as nossas aspirações mais nobres, para que a gente possa a cada dia se tornar um ser humano melhor, para que a gente possa perceber a importância de cada instante na nossa vida, para que a gente possa enfrentar as dificuldades de uma maneira mais positiva, muitas vezes abstraindo-nos daquela situação, saindo um pouquinho através dos momentos de meditação e prece e vendo que Deus não coloca o fardo, a cruz que nós devemos carregar maior do que aquela que a gente não pode, mas o que a gente suporte, mas Ele também nos coloca não só uma aceitação passiva dessas dificuldades, desses momentos muitas vezes de dificuldade que todos nós passamos, mas que a gente entenda e se motive para que a gente possa modificar a situação, renovando-nos os nossos pensamentos e sentimentos. Porque num período de transição, meus amigos, no momento onde todos nós trazemos a ideia de crise, na verdade, a crise em diversos setores é grande oportunidade de renovação e de transformação. Não nos deixemos levar pela mídia, pelo desespero, pelos movimentos de massa, de achar que a nossa situação não tem solução. Tudo tem solução na vida. Tudo tem solução. A morte é uma solução, o desencarne é uma solução. O adoecimento também é uma forma de solucionar mazelas íntimas que trazemos, reajustes necessários ao nosso aperfeiçoamento. E lembremos que fora da caridade não há salvação.
de que o amor cobre uma multidão de pecados, de que é preciso que tenhamos fé para que as montanhas da dificuldade e da dor sejam removidas e transformadas. Não nos desesperemos e confiemos em Jesus, porque Ele espera isso de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Vamos trabalhar.